O cerco de Leningrado. De 8 de setembro de 1941 a 27 de janeiro de 1944, a cidade de Leningrado foi sitiada pelo exército alemão por quase 900 dias, em um dos cercos mais longos da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, Leningrado era um dos principais alvos da invasão alemã à União Soviética. Dentro da Operação Barbarossa, a cidade abrigava a base mais importante da frota naval soviética do Báltico e uma indústria significativa de armamentos. A conquista de Leningrado não era apenas uma prioridade operacional para o alto comando alemão, mas também tinha um peso simbólico para Adolf Hitler. Ele acreditava que tomar a cidade, que carregava o nome do líder da Revolução Russa, seria um golpe devastador para a moral soviética. Além disso, Hitler pretendia destruir a cidade e exterminar ou expulsar sua população como parte do plano para os territórios ocupados na Rússia. Por outro lado, Joseph Stalin, líder da União Soviética, também compreendia a importância estratégica e simbólica de Leningrado e estava determinado a defendê-la a qualquer custo. O avanço em direção a Leningrado. A captura de Leningrado era o objetivo do Grupo de Exércitos Norte, liderado pelo Marechal de Campo Wilhelm von Leeb. O grupo consistia no 18º Exército, comandado pelo Marechal Georg von Kuchler, no 4º Grupo Panzer e no 16º Exército. No início da Operação Barbarossa, os alemães avançaram com facilidade contra os exércitos soviéticos no fronte noroeste. Em 10 de julho de 1941, as tropas de Kuchler expulsaram os soviéticos dos estados bálticos, forçando-os a adotar operações defensivas para salvar Leningrado do cerco. Apesar dos esforços soviéticos, os ataques alemães continuaram forçando sua retirada para novas posições defensivas. O 18º Exército marchava em direção a Leningrado enquanto o 4º Grupo Panzer avançava rumo a Luga e Novgorod, aproximando-se do Lago Ladoga para isolar completamente a cidade do restante do país. Em 30 de agosto, os alemães chegaram ao rio Neva, iniciando o bombardeio de Leningrado. No dia 8 de setembro, as forças alemãs alcançaram as margens do Lago Ladoga, deixando a cidade isolada por terra. O início do longo cerco. Leningrado foi bombardeada dia e noite por artilharia e ataques aéreos. O alto comando alemão decidiu subjugar a cidade pela fome, cortando todo o acesso terrestre. Os soviéticos tentaram, sem sucesso, romper o cerco por dentro, enfrentando intensos bombardeios diários. Mesmo assim, os russos resistiram. Por meio do congelado Lago Ladoga, o Exército Vermelho conseguiu manter a cidade minimamente abastecida, o suficiente para evitar a morte em massa da população. No norte, a cidade também era ameaçada pelos finlandeses, aliados da Alemanha, que haviam reconquistado o istmo da Carélia e avançavam ao leste do Lago Ladoga. Entretanto, os finlandeses interromperam seu ataque na fronteira de 1939, frustrando os planos alemães de um cerco total. Apesar de adversidades como a transferência do 4º Grupo Panzer para a ofensiva contra Moscou, os alemães mantiveram um cerco estrito. Georgi Zhukov assumiu a defesa de Leningrado, organizando toda a população na construção de fortificações defensivas, trincheiras e barricadas. Mesmo com as defesas reforçadas, Hitler ordenou que o cerco continuasse até que os soviéticos sucumbissem pela fome. As duras condições do cerco. O cerco de 872 dias trouxe fome extrema, escassez de água, energia e medicamentos. No inverno, a porção diária de pão chegou a apenas 125 gramas, muitas vezes misturada com serragem. Casos de canibalismo foram registrados, e cemitérios precisaram de vigilância para evitar violações dos corpos. Apesar disso, a moral foi mantida alta com esforços culturais e simbólicos. No verão de 1942, os soviéticos tentaram romper o cerco, mas foram repelidos. Em janeiro de 1943,
Uma ofensiva bem-sucedida abriu um corredor terrestre, permitindo o envio de mais suprimentos para a cidade. A fase final do cerco. Sem grandes operações em 1943, a balança da guerra começou a pender a favor da União Soviética após as derrotas alemãs em Moscou, Stalingrado e Kursk. Em janeiro de 1944, os soviéticos mobilizaram 1 milhão de homens e lançaram uma ofensiva que forçou os alemães a abandonar Leningrado em 27 de janeiro. Ao recuar, os alemães destruíram e saquearam tudo pelo caminho. O cerco deixou mais de 1 milhão de mortos, principalmente civis, e a cidade em ruínas. Em reconhecimento à sua resistência, Leningrado foi designada como cidade heroica por Stalin em maio de 1945. Resultado da batalha. Os alemães mobilizaram cerca de 725 mil soldados durante o cerco, perdendo mais de 500 mil homens. Os soviéticos, inicialmente com 930 mil combatentes, dobraram esse número até o fim do cerco. A resistência de Leningrado foi um marco na Segunda Guerra Mundial, demonstrando a resiliência e determinação soviética. Além das perdas humanas, o cerco de Leningrado também teve impacto cultural e psicológico duradouro. A cidade se tornou um símbolo da resistência soviética contra o nazismo, e sua população civil foi condecorada por seu papel na defesa da pátria. A vitória soviética em Leningrado ajudou a reverter o curso da guerra no fronte oriental, desferindo um golpe significativo na moral e na capacidade militar alemã. A batalha provou a importância da união entre civis e militares em situações extremas. Embora a cidade tenha sofrido uma devastação sem precedentes, a reconstrução de Leningrado no pós-guerra demonstrou a força e a determinação do povo soviético. O cerco permanece como um dos capítulos mais sombrios e heróicos da Segunda Guerra Mundial. Os recursos e tropas alocados por Hitler para manter o cerco de Leningrado tiveram consequências severas em outras frentes de batalha, particularmente na frente ocidental. O grande contingente de soldados, veículos e munições comprometido em Leningrado reduziu significativamente a capacidade da Alemanha de reforçar posições críticas no oeste, especialmente após a invasão aliada na Normandia em junho de 1944. Além disso, a insistência de Hitler em prolongar o cerco consumiu enormes quantidades de suprimentos, desviando combustível e material que poderiam ter sido usados para sustentar suas forças na frente ocidental. A perda desses recursos afetou diretamente a capacidade alemã de responder com força total à crescente pressão dos aliados na Europa Ocidental. A alocação desproporcional de tropas no cerco também enfraqueceu a habilidade da Wehrmacht de reagir às ofensivas soviéticas em outras partes do fronte oriental. As derrotas subsequentes em batalhas-chave, como a Operação Bagration em 1944, foram exacerbadas pela falta de reservas estratégicas, demonstrando como o cerco de Leningrado contribuiu para o colapso geral da máquina de guerra alemã. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Lado B da História e deixar suas dúvidas ou sugestões nos comentários.